Sejam muito bem-vindos à Conversa Atual. O Serviço Integrado de Cuidados Paliativos Beja Mais celebra durante este mês de maio o seu segundo aniversário. A médica Cristina Galvão é a coordenadora deste serviço e esta semana é a nossa convidada. Antes de mais, muito obrigada, seja bem-vinda aqui aos estúdios do Atual. Ora, o serviço tem 2 anos, integra várias valências e já vamos mais adiante nesta nossa conversa falar dessas valências, mas para já gostava que recuássemos um bocadinho no tempo, que fôssemos até 2008. Foi nesse ano que a região passou a ter uma resposta organizada a nível de cuidados paliativos, uma referência até a nível nacional. Como é que depois foi este caminho até 2026? Assim, muito resumidamente. A equipa comunitária começa como uma resposta às necessidades das pessoas que vivem nas suas casas e foi-se desenvolvendo ao longo do tempo. Por um lado, foi preciso criar a equipa e ao criar a equipa nós precisamos não só de profissionais, mas também de profissionais com uma formação que permita dar resposta às necessidades no terreno, e que saibam trabalhar em equipa. Portanto, esse foi um processo que foi feito ao longo de anos e que não se faz de um momento para o outro. Foi preciso ver quem queria trabalhar dentro da área dos cuidados paliativos, quem dos que queriam trabalhar tinha realmente um perfil adequado para fazer esse trabalho, ir dando formação ao mesmo tempo que se prestavam cuidados e criando um espírito de equipa, de união, de entreajuda, de apoio e de crescimento contínuo. Isso permitiu-nos, por um lado, dar apoio a 10 concelhos da unidade local, daquilo que é hoje a unidade local de saúde. Os outros concelhos tinham equipas locais e, portanto, durante os últimos 10, 12 anos foi dado apoio aos 10 concelhos. Mais tarde lançaram-nos o desafio de abarcarmos os restantes concelhos e, portanto, neste momento abarcamos os 13 concelhos da Unidade Local de Saúde e em termos comunitários. Há 2 anos lançaram-nos o desafio... Mais um desafio, tem sido só desafios. Tem sido e têm sido bem-vindos e penso que a equipa tem conseguido dar resposta a isso. Lançaram-nos o desafio de trazer para o hospital aquilo que era o nosso know-how dentro da área dos cuidados paliativos a doentes complexos e muito complexos e prestar apoio aos cuidados aos colegas médicos e enfermeiros que trabalhavam com doentes internados no hospital, criando também a equipa intra-hospitalar. E, em simultâneo, desenvolver uma unidade de hospitalização domiciliária aqui no concelho de Beja, para doentes que ficam com um internamento de tipo hospitalar, mas nas suas casas, e que é o único no nosso país em cuidados paliativos, porque os outros serviços que existem nos outros hospitais prestam apoio a todo o tipo de doentes e nós, não tendo condições para prestar apoio, sendo uma equipa especializada dentro da área dos cuidados paliativos, foi esse o desafio que nos lançaram de criar a unidade de hospitalização domiciliária. Portanto, temos essas 3 valências que são também apoiadas, para além da equipa médica e da enfermagem e de alguns outros profissionais, por uma equipa de apoio psicossocial. Psicólogos e assistentes sociais que se dedicaram exclusivamente a cuidados paliativos e, portanto, têm não só a formação, mas a competência e que vão desenvolvendo competências dentro desta área, que prestam apoio dentro destas 2 áreas aos doentes que nós acompanhamos. Aos doentes e às famílias, aos cuidadores também. também. Sem dúvida nenhuma, que precisam muito de se sentirem apoiados para poderem continuar a cuidar e para poderem vivenciar as fases da evolução da doença dos seus entes queridos. Na prática, como é que funciona este serviço? Dê-me um exemplo, como é que é o dia-a-dia da equipa? Nós recebemos aquilo que chamamos de referenciações, portanto, os doentes são sinalizados. Por quem? Pelos médicos de família, pelos colegas do hospital que acompanham o doente no hospital, por serviços hospitalares onde os doentes estão internados em Lisboa, o IPO, o Egas Muniz, Santa Maria, onde quer que estes doentes sejam acompanhados e que sabem que eles precisam do apoio no local onde vivem. E, portanto, e também pelos próprios familiares ou amigos ou conhecidos, pessoas que já vivenciaram estas situações muitas vezes e que sabem o apoio que podem ter e que nos sinalizam outras pessoas. Chega-nos esse pedido, nós fazemos a avaliação
da situação. Portanto, nós tentamos nas primeiras 72 horas dar uma resposta, nem que seja telefónica, ou preferencialmente telefónica, contactando os doentes e as famílias, de forma a podermos priorizar cada uma destas situações em diversos graus. Urgente, muito urgente e pouco urgente. E isso implica que cada uma destas priorizações e destas identificações leva a que a resposta seja dada no imediato, às vezes no próprio dia, quando o sofrimento é muito intenso, os sintomas são muito intensos e aquela pessoa está muito descompensada, ou ao fim de 2, 3 dias, durante aquela semana, ao fim de 15 dias. Portanto, aí nós recebemos a sinalização, priorizamos a situação e depois de uma avaliação telefónica vamos fazer uma avaliação presencial destas situações. Nos doentes hospitalares, nós fazemos a visita aos doentes no próprio dia ou nos 2 dias seguintes, também de acordo com a emergência da resposta. E depois o acompanhamento em casa varia muito naturalmente de caso para caso? Varia de caso para caso, de acordo com as necessidades de cada pessoa. Há doentes que têm necessidade de cuidados diários e há doentes que têm necessidade de cuidados de vez em quando, porque a situação não está tão avançada e os sintomas não são tão intensos. Quando estes cuidados em casa, uma vez que nós estamos a trabalhar num distrito muito grande, com uma área muito grande, os profissionais que trabalham no núcleo da equipa não têm capacidade para prestar cuidados diretos. E, portanto, são os enfermeiros de referência. Cada concelho, cada centro de saúde tem um enfermeiro de referência que articula connosco, mas articula também com os doentes e famílias que acompanhamos e articula com o médico e o enfermeiro de família daquela pessoa. E com isto, se houver um agravamento que não tenha sido identificado pelo doente ou pelo cuidador, são os enfermeiros que nas suas visitas diárias ou 2 ou 3 vezes por semana identificam que há uma situação que está descompensada, que há um doente que está com mais dor ou que começou a vomitar ou que tem um sintoma descontrolado e que ainda não nos sinalizou essa situação, e são eles próprios que no momento da sua visita contactam connosco por telefone e nos dizem: este senhor ou esta senhora tem sintomas e precisamos do vosso apoio. Portanto, o apoio é dado de imediato. Se for preciso, nós deslocamos para fazer uma visita, mas habitualmente a maior parte das situações é possível ser resolvida com este apoio, com o trabalho excelente dos enfermeiros de referência de cada um dos centros de saúde. Para isto, nós temos também uma grande mais-valia, que é um telefone ligado 24 horas por dia e que é atendido por um dos profissionais da equipa, seja domingos, feriados, dias santos, o que quer que seja. Um doente nosso, que é acompanhado por nós e que descompensa, sabe que não precisa de ligar o 112 para ter uma resposta. Até porque tem alguém, a equipa, que lhe dá uma resposta especializada dentro da área, não é uma resposta genérica. Portanto, eles são incentivados a ligar para nós, para a equipa, de forma a terem a resposta no momento e depois dizemos: deixa de tomar este comprimido, toma em vez de 2, 3 vezes ao dia, faz isto ou faz aquilo, ou nós deslocamos-nos lá, se for caso disso. Imagino que são 8 da noite, damos as indicações, vamos acompanhando durante a noite, se for preciso, as pessoas vão ligando e de manhã então fazemos a visita se for uma situação que esteja mais descompensada e que precise de um apoio no local por nós. A nível da capacidade de resposta, a realidade que se vive aqui no Distrito de Beja é bem distinta da que se vive noutros pontos do país, porque se noutros pontos do país há notícias que dão conta que há, por assim dizer, listas de espera, pessoas que muitas vezes até morrem e que não têm acesso aos cuidados paliativos, isso não acontece aqui no Distrito de Beja? Raramente acontece, ou seja, os doentes que nos são sinalizados têm uma resposta no tempo mais rápido que nós conseguimos, 72 horas úteis. Ao fim de semana nós não estamos a trabalhar no serviço e, portanto, não fazemos triagem de doentes. Mas a situação no nosso país é uma situação muito irregular. Há sítios que têm equipas que conseguem dar resposta e que têm uma cobertura de toda a área, de toda a ULS, toda a Unidade Local de Saúde, e há unidades locais de saúde que não têm equipas que cubram toda a sua área de influência. Portanto, há uma grande irregularidade nesse aspecto. Agora, na nossa Unidade Local de Saúde, há uma cobertura de toda a área dentro daquilo que é o compromisso que nós assumimos de dar a resposta dentro de um tempo útil que seja possível
da resposta. E quando falamos em cuidados paliativos pediátricos, que é também uma questão que tem vindo muito à baila nestes últimos tempos, continua a não haver resposta aqui no Alentejo? Continua a não haver resposta. Aliás, muito poucas equipas a trabalharem na comunidade em todo o país. E essa é uma das lacunas muito grandes da área dos cuidados paliativos, é não haver equipas dedicadas a cuidados paliativos pediátricos. Mas não há porquê. Por várias razões. Por um lado, porque é uma área específica, por outro, porque trabalhar na comunidade com uma população específica exige uma atenção muito especial e, por outro lado, porque muitas vezes não são identificadas necessidades paliativas, necessidades de um cuidado especializado que é visto como podendo ser dado, e é dado, em parte, por enfermeiros especialistas em pediatria, em saúde infantil e por pediatras. Mas já têm de bater à porta, por assim dizer, aqui do serviço de Beja? Já têm de bater à porta. Já temos tido doentes pediátricos na idade final do pediátrico, 16, 17, 18 anos. Já temos acompanhado esses doentes e essas famílias com esses doentes. No entanto, temos a noção de que há muitas crianças muito pequenas, na primeira infância, adolescentes que não têm esse apoio. O serviço de pediatria com o qual nós articulamos e que, quando é possível, trabalhamos em conjunto, ou quando é necessário trabalhamos em conjunto, o serviço de pediatria não tem neste momento, e de acordo com a sua diretora, capacidade para dar esse passo em frente e ter uma equipa dedicada, porque aquilo que a legislação diz é que as equipas de cuidados paliativos pediátricos devem ser equipas específicas e especialistas dentro dessa área e só fazer cuidados paliativos pediátricos. Há então ainda um caminho aqui a percorrer nessa área. Seja como for, habitualmente quando se fala de cuidados paliativos há muita ideia de que acaba por ser um bocadinho o parente pobre, por assim dizer, dos vários governos que não investe nos cuidados paliativos. Sente isso só nos últimos anos? Tem havido, de alguma forma, algumas respostas que vão de encontro às necessidades que são sentidas no terreno? Há algo que é uma diferença entre o discurso político e a prática. E, embora se diga que os cuidados paliativos são uma área prioritária, nos últimos tempos nem sequer isso temos ouvido, mas, embora se diga que são uma área muito necessária, na verdade não tem sido feito tudo aquilo que deveria ser feito, ou seja, não há incentivos para as pessoas os profissionais poderem trabalhar dentro desta área dos cuidados paliativos, não há carreiras específicas dentro dos cuidados paliativos e não há tempo dedicado. Muitas vezes os profissionais na comunidade dividem-se entre a sua área de especialidade e fazerem umas horas para cuidados paliativos, quando para prestar os cuidados naquela área precisariam de estar a trabalhar a tempo inteiro. Isso acaba por os afastar? Acaba por afastar profissionais e muitas vezes, por não terem esse incentivo e por terem que se dividir, os profissionais, nomeadamente os médicos, que é de quem sobretudo estamos a falar, porque não há uma carreira médica ainda dentro da medicina paliativa, e aqueles que prestam na comunidade de cuidados paliativos são quase sempre médicos da especialidade de medicina geral e familiar, que também são escassos para a prestação de cuidados dentro da sua área de especialidade. E, portanto, é difícil fazer passar médicos de medicina geral e familiar para a área dos cuidados paliativos, não porque eles não queiram, mas porque fazem falta noutros lados e depois as direções não permitem essa transferência ou essa passagem de um lado para o outro, dando mais apoio aos cuidados paliativos. E qual é o sentimento quando há recomendações, por exemplo, por parte do Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos, mas depois faltam os meios? Qual é o sentimento? Por um lado, pedem-nos isto, mas não nos dão os meios para que possamos concretizar. Nós, felizmente, apesar de tudo, temos algumas dificuldades, mas temos tido um grande apoio da direção, do Conselho de Administração, da ULSBA, que definiu os cuidados paliativos como uma prioridade e tem incentivado o seu desenvolvimento, lançando-nos desafios sucessivos, nomeadamente a criação do serviço. Agora, a sensação, por vezes, é uma sensação de frustração, de saber que há necessidades, de saber que há pessoas que têm a competência,
mas depois não podem desenvolver essa competência porque estão fixados num local e não conseguem passar para outro onde teriam gosto em poder estar e em prestar cuidados dentro desta área. Sabendo nós que as necessidades são muito grandes na comunidade e que nem metade dos doentes com necessidades paliativas no nosso país têm acesso aos cuidados que deveriam ter. Nós temos a noção, e pelos números que são conhecidos a nível internacional e até definidos a nível nacional, que nós estaremos aqui na unidade local de saúde, onde temos uma equipa que cobre toda a área, mas que mais de 50% dos doentes com necessidades paliativas não nos são sinalizados, por aquilo que são os números em geral. E, portanto, há a noção de que... Mas o que é que falha nessa sinalização? A dificuldade em identificar necessidades paliativas ou dizer-se, eu já faço isso. E, na verdade, é uma área muito específica em que todos os profissionais deveriam ter a capacidade e a competência para fazer intervenções básicas, mas as intervenções mais especializadas têm, como em qualquer outra especialidade, de ser feitas por aqueles que se dedicam a tempo integral e que fizeram formação e que se dedicam a tempo integral àquela área do saber. Nunca é demais falar da importância dos cuidados paliativos. Porquê é que os cuidados paliativos são efetivamente importantes para quem deles precisa? Para que as pessoas possam viver a sua vida intensamente, da forma como o definirem, até ao fim, com o máximo de controle de sintomas, com o máximo de bem-estar, vivendo a vida até ao final, porque a morte é um momento, mas o tempo que se passa desde um diagnóstico de doença ou desde que a doença deixa de ter cura, não há tratamento para a doença, mas há tratamento para os sintomas que essa doença causa e para aquela pessoa e para aquela família que vivencia aquela situação. E, portanto, os cuidados paliativos são essa resposta, identificada pela Organização Mundial de Saúde. E tem sido um percurso que tem sido feito ao longo dos anos e ao longo de décadas. Há muita coisa publicada. Não estamos a falar de eu acho. Não é uma situação de um achismo. É uma situação de ciência aplicada à vida do dia-a-dia, à clínica e à prestação de cuidados. E isso existe noutros lados e está mais desenvolvido noutros países do que cá. Mas mesmo cá em Portugal, nós temos pessoas que há muitos anos se dedicam aos cuidados paliativos e que têm vindo a desenvolver não só as suas competências, mas como a espalhar a boa nova de que existe realmente qualquer coisa que é diferente das outras e do acompanhamento até ao final da vida das pessoas, permitindo-lhes viver com a máxima dignidade, com o máximo controle de sintomas, até que a morte chegue. Neste momento, quantas pessoas é que são acompanhadas pelo serviço? Mais ou menos? Mais ou menos nós devemos ter, neste momento em acompanhamento, talvez uns 300 doentes. Eu sei lhe dizer números do ano passado, os números atuais... Sim, mas no ano passado, para se ter uma ideia... No ano passado nós acompanhámos à volta de 750 doentes, dos quais 500 foram doentes que entraram ao longo de todo o ano. Portanto, de um ano para o outro, houve doentes que passaram, doentes que entraram ao longo de 2024 ou até antes. Nós temos doentes acompanhados há anos pela equipa e pelo serviço e que têm sido acompanhados. É importante também desmistificar um bocadinho essa ideia que os cuidados paliativos só chegam mesmo quase que nos últimos dias de vida da pessoa. Não é bem assim, pois não. Porque pode eventualmente ser, mas também há pessoas que podem eventualmente viver 2, 3, 4, 5 anos com cuidados paliativos. Sem dúvida nenhuma. Esse é um mito, no fundo, é que os cuidados paliativos são mesmo para os últimos momentos de vida. E está mais que provado que os cuidados paliativos, quando entram em fases mais precoces, enquanto há tratamento dirigido à doença, mas ao mesmo tempo há uma preocupação pela qualidade de vida daquela pessoa, pela satisfação das suas necessidades, pela realização dos seus desejos, pelo falar dos aspectos que foram importantes no seu passado, mas como é que se quer projetar também no futuro. Tudo isso é preciso fazer essa caminhada ao longo do tempo. E estes doentes que têm este acompanhamento e que lhes é permitido fazer essa viagem de uma forma diferente, têm mais qualidade de vida. E, portanto, os cuidados paliativos devem acompanhar as pessoas ao longo do trajeto de uma doença que é crónica, que é progressiva, que não tem cura, que vai, sem dúvida nenhuma, levar à morte daquela pessoa, mais cedo ou mais tarde, mas que são tempos para ser vividos. E não são tempos só
para pensar na altura da morte. Até chegar à morte vai muito tempo e esse tempo não pode ser desperdiçado porque é precioso e é único para cada um. Quando os doentes nos chegam em fases mais finais da vida, muitas vezes nós conseguimos fazer o controle dos sintomas, quase sempre conseguimos, mas temos a noção de que aquela conversa com o doente, que a possibilidade dele realizar uma determinada vontade que teve, de conversar com a família, de fazer as pazes consigo mesmo e com os outros, de realizar um desejo, não foi conseguido porque o tempo foi muito curto mais que teve. Se esses tempos são mais alargados, é possível trabalhar com eles e fazer coisas que tocam muito o coração das pessoas, daqueles que ficam, dos familiares, dos amigos que ficam e também daquela pessoa que enquanto está a viver, conseguiu de uma forma gratificante realizar um desejo ou um sonho. O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, mesmo para finalizar e de forma telegráfica, qual é neste ano 2026 o maior desafio para o serviço? Dar resposta a mais doentes com a capacidade que temos neste momento e dar resposta tão precocemente quanto possível. Penso que esse é o maior desafio. Mas há um outro, é o da necessidade de sinalizar mais precocemente doentes que não tenham só cancro. É muito fácil diagnosticar um doente com cancro como tendo necessidade de cuidados paliativos, mas há todos os outros. Há doentes com insuficiência cardíaca, há doentes com insuficiência renal, há doentes com necessidades de insuficiência hepática, com demências em fases intermédias e em fase avançada, que têm necessidades paliativas, que têm necessidade de um apoio diferenciado e que muitas vezes não têm porque não são identificadas essas necessidades. Esse é um desafio para o futuro. Doutora Cristina Galvão, muito obrigada. A Conversa Atual está de regresso na próxima semana, naturalmente com outro convidado.